Oi, pessoal, tudo bom? Eu não recebi mais feedback de vocês, então eu deduzo que vocês leram e que está claro e que a gente pode ir adiante. Então eu preparei o material, agora penso que conseguirei fazer o vídeo mostrando a tela para vocês já devem estar vendo aí, né? E então, para a gente avançar um pouco e chegar numa das perguntas que vocês me enviaram, que era uma certa relação, um aluno fez uma relação entre os conceitos de recuperação, restauração e o paradigma clássico da sucessão ecológica e o paradigma contemporâneo. Por que que essa relação desses paradigmas é tão importante? Porque eles vão ser uma das principais bases teóricas para as técnicas de restauração ecológica, principalmente, que são as técnicas que trabalham bastante o retorno da estrutura ecossistêmica. Então, é o que a gente mais precisa para, por exemplo, uma restauração de uma área de preservação permanente, de uma unidade de conservação, tá? Então, eu preparei aqui um material, vou deixar para vocês no Moodle, e só revisando aqui esses termos e linkando com o nosso caminhar aqui em direção a essa base conceitual e teórica dos paradigmas da sucessão e como que eles influenciam, então, na restauração ecológica, tá, pessoal? Então, aqui, nós estávamos conversando desde as aulas presenciais, que foram 2, né, e os vídeos que eu consegui fazer com as suas questões, que nós temos um diferencial em recuperação e restauração, quando nós pensamos em o que recuperar, restaurar. E geralmente o termo recuperação ele é usado quando nós estamos pensando na função desse sistema natural. Então, quando nós pensamos em recuperação, não necessariamente precisa retornar à estrutura o mais próximo à estrutura original daquele ecossistema. Mas quando a gente fala em restauração, nós estamos focando um retorno o mais próximo possível do que seria a estrutura ecossistêmica original. Lembrando, né, novamente, o que eu comentei nos vídeos anteriores, que não é voltar ao original. Isso se sabe que não ocorrerá. Após os distúrbios em menor ou maior intensidade, nós temos um novo padrão que emerge das relações ecológicas e da sucessão que vai se estabelecer. Por isso que agora a gente vai ver que os paradigmas da sucessão são tão importantes para se entender a restauração e a recuperação e definir as melhores técnicas e com isso ter sucesso no seu programa de recuperação, restauração, tá bom? Bom, tá lento para passar aqui. Ó, eu disse que eu tinha que aprender, né, pessoal? Tô aprendendo, mas não tá passando o meu slide. Vamos ver. Aqui. Bom, então, trago para vocês, gente, uns conceitos bem consagrados já de restauração ecológica e para confundir um pouquinho essa história, eu trago o decreto 8.972 de 2017, que institui a Política Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa e que ele dá uma bagunçadinha, né? As coisas não são tão estanques, tão delimitadas, até porque nós estamos trabalhando com sistemas abertos, sistemas vivos, tá bom? Então, um conceito bem conhecido de restauração ecológica que significa recuperar a integridade e funcionalidade dos ecossistemas, protegendo sua resiliência e resgatando uma relação saudável entre sociedade e natureza. Tem um outro conceito bem popular também, que é ciência, prática e arte de assistir e manejar a recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, com um nível mínimo de diversidade e de variabilidade da estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, considerando-se valores ecológicos, econômicos e sociais. Então, vocês vejam que aqui
já é uma definição que aprofunda, que traz 3 temas importantes. Então, sempre que nós formos falar nos projetos de recuperação, nas técnicas de restauração a serem utilizadas nesses projetos, nós temos que considerar os conceitos, né, e os processos ecológicos, que nós vamos pautar bastante da nossa conversa nas próximas aulas, nos próximos vídeos e leituras no componente ecológico, mas também no econômico, e nós vamos ver como, e no social, porque algo que já é um consenso, digamos assim, na restauração, é que se você não envolve os agentes, os atores do processo, o elaborador do programa, do projeto, ele sai, tá na hora de ele sair, ele já cumpriu aquela fase inicial dele. Se a população, se a comunidade, se os agentes sociais envolvidos naquele território do programa ou do projeto de restauração, ele não foi envolvido, o projeto tende ao fracasso, porque aquela comunidade não vai entender para que aquele projeto é importante, e principalmente por que ele é importante para a sua comunidade, tá? Então, os aspectos sociais são aspectos que estão sendo bastante debatidos, analisados e focados dentro dos projetos e programas de restauração, tá bom? Bom, e aí nós chegamos então em 2017 com o decreto que institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, e ela traz para nós uma definição bem sucinta, bem simples e prática, que é como geralmente são os textos, os textos jurídicos que embasam as práticas, né, na área ambiental. Então, restauração ecológica, intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica. Vou ressaltar alguns termos aqui. Desencadear, ou seja, começar desde do começo, dar o gatilho para a sucessão que vai levar à restauração. A facilitação é um termo que atualmente é bastante vinculado aos processos de restauração. Significa que você não vai precisar intervir criando talvez uma artificialização muito alta do sistema, e sim que você vai facilitar aqueles processos que já estão presentes no sistema, que são da natureza daquele ambiente. Tô com um gatinho miando aqui. Ou então acelerar o processo natural. Ou seja, você tem um processo de sucessão ecológica, de colonização, de regeneração daquela área a ser recuperada em andamento, e você vai utilizar de técnicas que aceleram, vão dar uma ajudinha para aquele sistema, tá? E a recuperação ou recomposição da vegetação nativa, ela diz respeito, então, a restituir a cobertura vegetal nativa por meio de implantação de sistemas agroflorestais. Vejam que aqui entra o componente social, né? Se é um sistema agroflorestal, é um sistema que tem um caráter socioeconômico, de reflorestamento, de regeneração natural da vegetação, de reabilitação ou de restauração ecológica. Então, o que o decreto faz? Ele utiliza o termo recuperação e recomposição de forma mais genérica, mais técnica, digamos, ou mais generalista mesmo, e ele inclui como um conjunto de técnicas possíveis para ser feita dentro dessa recuperação ou recomposição, as técnicas de restauração ecológica. Bom, tudo que nós conversamos sobre restauração e recuperação não ficam invalidados, pelo contrário, são formas diferentes de ver. E aqui no decreto é uma orientação, uma condução para aquela pessoa que vai praticar os projetos, os planos